Pergunta do consulente Antônio, lá da cidade de São Vicente. É uma pergunta aqui sobre a vida cristã. Ele fez um relato extenso aqui, a nossa irmã Isabel anotou aqui várias informações. Então vamos fazer um pequeno resumo aqui para o pastor. Ele fala da situação de um irmão lá da igreja onde ele está congregando. Diz que esse irmão, pastor, é um bom cooperador e é empenhado na obra. E ele diz aqui que ele é um seguidor fiel da Bíblia Sagrada. Porém, o porém aqui é importante, ele é amasiado e com essa mulher que ele vive sem ser casado atualmente, ele tem uma filha desse relacionamento. Só que esse irmão, ele já foi casado e a sua primeira esposa também agora já está com um relacionamento com outro homem e também já tem filhos aqui com esse outro homem. Então, essa é a situação do irmão. O que aconteceu? O pastor lá da igreja já avisou ele que a situação dele é imprópria, é irregular e que ele deve deixar essa situação de amasiado, deve parar com essa situação. E com isso, ele está impedido de cooperar na igreja, está impedido até de orar, de ter oportunidade durante o culto. Só que ele disse para o pastor que não consegue deixar esta mulher com que ele está vivendo. Agora o consulente Antônio quer saber do senhor, pastor, essa condição imposta a ele de não fazer nada na igreja, ficar impedido de cooperar em tudo na igreja, está correta? Vamos pelas etapas mencionadas, partindo dos seguintes princípios da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, 13 de Hebreus, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio. Vou repetir. Venerado seja entre todos o matrimônio. De modo que, legalmente, casamento se define como ato conjugal apoiado pelo governo. Temos um cartório que registra, dá um certificado de casamento, marido e mulher, pelo qual o casal prova à sociedade e, mormente, quando é um cristão, a própria igreja da qual é membro lhe oferece à igreja um exemplar para que seja possível que ele seja batizado. Está lá no registro de membros, é o que nós fazemos na Igreja Evangélica da Paz. Quer batizar-se? Estão vivendo juntos? Só com registro civil. Agora, oficializado, vocês são marido e mulheres, vamos orar por vocês na igreja, pela bênção desse casamento, e vocês vão ter, então, essa forma de membresia. Fora disso, não tem ligação com a igreja na condição de membro. Pode estar presente para assistir aos cultos. Diz, então, que, eventualmente, dentro do casamento, que é respeitado, quais as condições que deve haver entre o casal? Venerado seja entre todos o matrimônio. Primeiro, leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição, essa ligação de casado com mulher estranha é prostituição. Adultério, se a mulher estranha é adúltera, aliás, é casada, então o caso piora. O casal são adúlteros. Deus o julgará. Estão numa situação de pecado. Agora, esse cidadão que eu não conheço, São Vicente, ele devia ser um leitor mais assíduo da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque há um capítulo inteiro da Bíblia só aconselhamento para um casal que está namorando e que pretende se casar.
Então diz o texto bíblico que Paulo está respondendo correspondência de pessoas que tinham certas dúvidas. E é muito comum, ninguém pode condenar o outro que tem dúvidas a respeito de um ato que ele nunca praticou, que é o casamento. Então, quanto às coisas, estou lendo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher. Mas por causa da prostituição, que é uma ligação sexual sem compromisso, cada homem tem a sua própria mulher, casado legalmente, e a cada uma tem o seu próprio marido. Agora sim, agora pode ser membro de igreja, pode ser cooperador, pode ser um cristão. O casal está vivendo dentro do princípio bíblico. Continuando, o relacionamento conjugal, agora a questão particular do casal. Fazer o que na sua vida íntima? O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a sua mulher ao marido. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no. Aliás, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa, diz o texto bíblico. Marido e mulher. Mulher, sede sujeita aos vossos maridos. Efésios capítulo 5. Tem todo o preceito lá para o tratamento do marido para com a mulher e reciprocamente da mulher para com o marido. O marido, então, é mandão. Chega quando quer, procura a mulher quando não quer, fica 10, 15 dias sem procurar a sua esposa, ela fica lá aninhada no lugar, porque é mais próprio da mulher ser acanhada, ou se não, há mulheres, principalmente crentes, que querem se santificar e ficam frequentando o círculo de oração, fazem pactos de não procurar o seu marido durante 10, 15, 20, 30 dias, só que ela não é sozinha, ela tem um marido. Ela consentiu, primeiro perguntou ao seu marido, você está de acordo, consente, concorda com isso? Se não, o voto dela que ela fez a Deus está errado e está buscando lugar para a separação. Da mesma forma, o marido for obreiro, vai fazer um tempo de jejum e oração, conversou com a sua esposa, expôs a sua situação, ela deu concordância, agora sim, continuem juntos. Aí tem a bênção de Deus. Do contrário, meu apressado, é essa situação que a gente acaba de ler aqui, nascem os filhos, ficam numa situação incômoda, e a Bíblia Sagrada é muito clara, o Senhor Jesus Cristo, no capítulo, foi indagado por alguém dos líderes judaicos, que pediram a pergunta se seria lícito o divórcio, a separação, dessa forma. Disseram os seus discípulos, como é que Moisés mandou dar carta de divórcio e se separar? E Jesus respondeu, porque havia homens que agiam cegamente contra as mulheres, e disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele,
Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por prostituição ou adultério, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Bom, isso é uma opinião pessoal. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida essa bênção ou essa situação. De modo, prezado ouvinte, sem qualquer conotação que possa ferir a sua suscetibilidade, estamos apenas sendo honestos com a Bíblia Sagrada. Sua vida particular não é do nosso, não temos direito de intervir, temos o direito de aconselhar. Todo o resultado que dissemos depende de Vossa Senhoria, do irmão, e o seu pastor está agindo corretamente. Se eu estivesse na condição dele, exigiria do mesmo modo. Nenhum trabalho na igreja, nem membro da igreja pode ser ouvinte. Sentar-se, ouvir, sem compromisso. Agora, quer ser membro, esteja no padrão da Bíblia Sagrada. A próxima pergunta é NQI Mulher. A consulente não quer se identificar, mas deu aqui uma pergunta muito interessante. Ela diz aqui que a sua filha é casada já há alguns anos, só que ela não consegue engravidar de forma natural. Após realizar alguns exames e consultar vários médicos e buscar solução para o seu problema, lhe foi sugerido que ela fizesse uma fertilização in vitro. E ela, com esse procedimento, tem grandes chances de engravidar. Então a consulente aqui, que é a mãe desta jovem que é casada, gostaria de saber do pastor se há algum problema em fazer esse procedimento, pastor. Se o sêmen do marido é o meio de fecundação em vitro, não há nada contra a medida. Então, fica-se a critério da família tomar essa providência. Muito bem, então está aí a resposta do pastor. Não é de forma natural, é de forma in vitro. Muito bem, a medicina avançou até aí, então não há problema nenhum desde que o sêmen seja do próprio marido, né? Sejam apenas os dois envolvidos nessa concepção. A próxima pergunta é do Orlandino, da cidade de Cubatão. Ele diz que vai sempre orar no monte, pastor. Agora, ele costumeiramente tem observado que folhas e gravetos ficam luminosos, fluorescentes. Ele quer saber do Senhor se isso é uma manifestação natural por causa da falta de luz natural, isso reflete nas plantas, ou pode ser um sinal, pastor, da presença de Deus no monte. Bom, esse fenômeno a que se refere o nosso consulente ocorre frequentemente em tempos de períodos de luz, de céu com luas claras que iluminam os lugares escuros principalmente, e o reflexo que se vê nas folhas dessas árvores. Às vezes essas árvores estão com folhas molhadas ou qualquer coisa assim do início do dia ou do final do início da noite, brilham, mas não é nenhum acontecimento fenomenal, é um acontecimento natural. Ninguém tire de uma reunião de oração no monte
essa situação como meio de dizer que ali há fenômeno porque estão orando à noite. A oração é ouvida independentemente de lugar. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensinou: quando você orar um problema pessoal, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Está aí uma oração ouvida dentro de casa. E hoje eu vejo com espanto pastores que têm nome na sociedade levarem uma congregação ao Monte Sinai. Por quê? A oração do monte funciona melhor. Por favor, meu irmão, você está errado. Deus não está lá no Monte Sinai. Deus são 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Para com essa obrigação de os crentes pagarem valores X para que a oração deles seja elevada naquele lugar. Fica em casa, ora na igreja, faz um culto de vigília e guarda o seu dinheirinho no bolso. Isso não é avivamento. Agora, diz aqui que, às vezes, como é que diz aqui a outra? Gostaria de saber se isso é uma manifestação natural. Manifestação natural, já dissemos, e a presença de Deus não é necessário que andemos lá por esses lugares distantes, porque o tempo da lei até isso já passou, o Monte Sinai. Agora nós estamos vivendo no tempo da graça. Essa oração não tem aceitação. Muito bem, a próxima pergunta vem do distrito de Vicente de Carvalho, é feita aqui pela Laodiceia. 2 perguntas para o pastor, perguntas boas aqui, podemos dizer. A primeira: pastor, a Igreja Universal é uma religião ou é uma seita? Eu preferia dizer que é uma religião. Tem caráter evangélico, respeitamos, só que discordamos de certas práticas que colocam essa igreja numa situação de alcance mundial. Tanto é que o dirigente central é um dos conhecidos no mundo inteiro. Nisso em particular, não temos nada a contestar. Porém, não usar meios impróprios à luz da Bíblia. Por exemplo, partindo do seguinte princípio: uma televisão na mão de um pastor que serve a Deus exclusivamente, ela não pode ter 2 fontes de mensagens. Ela tem que ter unanimidade. Tá para servir a Deus é o trabalho de Deus. Ora, como é que durante o dia eu passo notícias comuns, boas, que nós precisamos tomar conhecimento dos andamentos da política, dos governos, e etc, etc. Só que chega à noite, eu mudo o sentido para programas que não são compatíveis com a dignidade da vida cristã, maiormente quem tem a Bíblia Sagrada como líder. Então é servir a 2 senhores. Isso é incompatível. E é preciso que o pastor tenha discernimento nesse particular. Eu sei que afeta a vida financeira. A vida financeira. Mas, se escolheu ser líder, pastor, exerça o seu cargo com dignidade. Agora, a próxima pergunta aqui da Laodiceia, pastor, ela é muito interessante, não é? Ela diz aqui que ela percebe que muitas igrejas evangélicas estão vazias. Eu quero até acrescentar aqui, vamos dizer, as igrejas que estão pregando a palavra com seriedade, pregando a Bíblia Sagrada, sem diminuir, sem acrescentar coisa alguma. Elas estão vazias.
Tem poucas pessoas, poucos membros. Agora, em compensação, a Laodiceia diz que tem notado que outras igrejas, como essa que o senhor falou há pouco, a Universal, e a outra também, a Mundial do Poder de Deus, muitas vezes não tem nem mesmo lugar para sentar, pastor, de tão cheia que estão. Olha aí uma coisa que a gente sempre tem observado, né? A palavra sendo pregada, ensinada, no silêncio ali, todos ouvindo atentamente para prestar atenção na mensagem. Quantos tem na igreja? Poucos. Agora, nos movimentos grandes, onde tem a toalhinha com o suor do pastor para curar, onde tem o sal, onde tem o óleo lá do jardim do Getsêmani, onde tem tantas coisas, né, que são sempre inventadas, estão sempre sendo renovadas, né, coisas novas. Essas aí estão lotadas, quase não tem lugar para todo mundo sentar, pastor. Então a Laodiceia quer que o senhor explique por que isso ocorre. Bom, com relação à primeira situação de igrejas cheias, mas de modo impróprio à luz da Bíblia Sagrada, porque há um comprometimento de atos, de práticas que não têm nenhum apoio na Bíblia Sagrada. Eu considero que há, dentro de certas igrejas, uma distinção entre fé e o que se chama aí de sentimento ligado mais à superstição. Eu não posso crer se eu não tiver vendo o objeto. Então eu pego um objeto de casa, um anel, um objeto qualquer outro de estimação, levo lá para a igreja, o pastor ora por ele, dá de volta. Agora essa pessoa criou fé porque viu lá orar em favor do seu objeto de estimação, e ali essa pessoa fica firmada nisso. Então chega lá o dia das rosas. Então aquela rosa se torna poderosa, põe lá no centro de casa. Você tem sal, põe no quintal, para que não tenha assalto de bandidos. São superstições que não têm nada absolutamente com a Bíblia. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa as pessoas que o buscam. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Esperam por quê? Porque está baseado na Bíblia. Nós não estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, não estamos aguardando a nossa morada no céu, já fomos ao céu para ver como ele é, estamos aceitando o padrão da Bíblia Sagrada. Então, isso é fé. Crer, como diz o texto de Hebreus 13:1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se aguardam. E Jesus recomendou: tende fé em Deus. Nossa fé tem que ser depositada numa pessoa, é Deus, e não fé em fulano, beltrano, cicrano, nem mesmo fé no pastor. Honrar o pastor porque ele é um líder de Deus chamado para dirigir a igreja. E quando a igreja está nessa fase que o irmão mencionou aqui, lendo aí o pedido de oração, porque essa igreja está vazia? Eu vejo presentemente que há muita, até a dedicação de pessoas de ouvir a mensagem na Bíblia Sagrada, na igreja. Mas não estamos cumprindo as ordens severas de Jesus de Mateus 28:19 e de Marcos 16:15 e 16. Qual é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ontem à noite, quando terminamos o culto, aliás, o culto da tarde, uma jovem crente
ela estava eufórica, porque ela sentou-se ao banco junto a uma senhora e ela falou de Jesus para esta senhora. Muito bem. Depois ela completou. Era uma senhora messiânica, que conversou comigo. E ela naturalmente pensou, messiânica vem de Messias, logo é uma pessoa crente. Ora, veja que falta de conhecimento. A igreja messiânica, sem querer acusar nada, dentro do seu preceito, sua forma de ser, é uma igreja de origem japonesa. O seu líder fundador chama-se Mokichi Okada. Não faço acusação nenhuma. Não conheço, só analiso, ensino. Ora, de onde veio esta palavra messiânica? É uma palavra derivada que vem lá do livro do profeta Isaías. Jesus é o Messias. Repetindo, Jesus é o Messias, não é um, é o. Logo, quando a mulher samaritana, capítulo 4 de João, ela descobriu que Jesus é alguém especial, no sentido de poder ter dito a sua vida pregressa, ela disse, vejo que és profeta. Ela começou a dialogar, nossos pais adoraram neste monte, era samaritana, monte Moriá, Monte Gerizim, e vós, judeus, adorais em Jerusalém. Qual é o certo? Jesus disse, nem no Monte Gerizim, nem no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. A salvação vem dos judeus. Logo, Jesus nasceu como judeu, em Judá. Ele é o Messias prometido na Bíblia. Qualquer pessoa em qualquer lugar que se arvore como Messias e põe o título da sua igreja messiânica, está fora do princípio bíblico. Não é uma igreja dentro do padrão da Bíblia, mormente no seguir um líder que pode ser uma boa pessoa, muito correta, mas ele não tem base bíblica para nós sermos acompanhantes ou seguidores. Aí está essa situação que eu falo, porque há desculpe a colocação, mas uma ignorância que nossos pastores não estão ligando para a situação fora da igreja, orientando os crentes, dando instruções, como você falar, como se dirigir a uma pessoa. A obra de evangelização é fundamental, é parte de cada cristão. É o que nós estamos fazendo na Igreja Evangélica da Paz. Entregou-se a Jesus, por favor, fica aqui para aprender a Bíblia conosco. E vamos para os primeiros princípios. Quando você for falar, você vai ensinar o quê? Vai ensinar o que Jesus mandou pregar. Agora, o que é que Jesus disse? Quem aceita como Salvador tem a vida eterna. Mas quem não crê, fora. Então nós estamos pregando esse evangelho, não dentro de 4 paredes, mas estamos saindo às ruas. Pregando o evangelho. Pessoa que convida-nos para fazer visita, estamos lá. Porque é um dever de cuidar também de pessoas que estão do lado de fora, porque o evangelho abrange a todos. E isso não está acontecendo nem por parte dos dirigentes da igreja e nem pelos membros da igreja, que são muito cristãos dentro das 4 paredes. Saiu fora, não diz uma palavra para ninguém de Jesus. Isso é uma infelicidade que nós precisamos corrigir. Me permita a liberdade de dizer com franqueza, extensiva a todos os evangélicos da Baixada Santista.